Fala pessoal, Flávio por aqui, QAP e QRV nas leituras, para mais uma breve reflexão aqui no YouTube Flávio Benedito. Gostaria de convidar você para seguir Flávio Benedito lá no Instagram, ali sou bastante intencional. E siga a gente também aqui, aos poucos estou vindo trazendo as minhas impressões de algumas leituras que faço, breves resenhas e reflexões também. Hoje eu queria pensar junto com vocês sobre esse tema. Será que nós podemos viver uma vida sem pecado aqui? Uma vida perfeita? Sim ou não? Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa voltar lá no século IV, na tradição agostiniana. Agostinho dizia que Adão, ele recebeu a capacidade moral de obedecer às leis de Deus. Ele dizia que antes da queda posso pecar, posso não pecar. Mas, uma vez que o pecado entra na humanidade, por meio do nosso representante, Adão, agora a condição do homem diante do pecado e diante de Deus não posso não pecar. Essa é a condição do homem diante do pecado. Pós a queda, meu amigo, a nossa inclinação para o pecado é um fato. A nossa volição, a nossa vontade, ela foi corrompida. Então nós não conseguimos fazer algo que agrade a Deus ou obedecer às leis de Deus, porque a nossa vontade foi corrompida. Portanto, nós não conseguimos não pecar. Para ilustrar isso, um exemplo bem prático, imagine você em um supermercado, onde só vende cristais lindos e caros, e você empurrando um carrinho com a roda torta. Essa é a nossa condição diante do pecado. Não posso não encostar numa gôndola e derrubar esses cristais. Não posso não pecar. Mas Flávio, as pessoas que não são crentes, elas fazem coisas boas, né? Ela ajuda o próximo, ela faz vaquinha para ajudar aquela pessoa que está necessitada, né? Uma pessoa ela é solista para ajudar um idoso a atravessar a rua. Ok, né? Para ilustrar isso, imagine um cidadão que ama andar a 90 por hora. Ele pega uma via, né, uma BR, por assim dizer, que o limite de velocidade é 110 e ele só anda a 90 por hora. E um policial o para e o elogia. Parabéns, você é um motorista exemplar, anda certinho, devagarzinho, respeitando. Muito bem, parabéns. Ok. Mas esse mesmo cidadão, esse mesmo motorista, ele passa numa via escolar em que o limite é 30 por hora. Ele passa 90 por hora. Você percebe? Nunca foi a intenção do coração dele obedecer às leis. Porque ele dirige a 90 por hora, porque ele ama dirigir a 90 por hora. Você está entendendo? Então, quando as pessoas fazem essas boas ações de modo fortuito, os teólogos chamam isso de virtude cívica. Mas ninguém, de fato, quer agradar a Deus. Às vezes fazem isso para receber um elogio, ser benquisto pela sociedade, ou se estão concorrendo a algum cargo público. De fato. Essa é a nossa condição diante de Deus e diante do pecado. Isaías vai dizer que as nossas boas ações, as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isso nada mais é, que os comentaristas vão dizer, que é um absorvente usado. Mas não esse absorvente bonito que vende por aí no mercado. É um pano mesmo, naquela época era pano. E colocava usado. Aquele pano usado, ensanguentado, fedorento, essas são as nossas boas ações diante de Deus. Ok, Flávio. Mas e depois do novo nascimento? Beleza, essa é a minha condição diante de Deus. Eu não posso não pecar. Mas agora Deus veio, né, como nas palavras de Agostinho, ele curou a minha cegueira, feriste o meu coração e eu te amei. Então, quando ele curou a minha cegueira, eu vi as maravilhas de Deus. Então, eu confessei os meus pecados, né, e encontrei graça diante de Deus. Agora, minha condição diante de Deus é nova criatura. Nasci de novo e agora eu posso então viver sem pecado? A resposta é não.
E quando eu digo isso, eu estou ancorado nas palavras de Paulo, quando ele escreve os crentes em Roma, no capítulo 7, no verso 19. Olha o que ele diz aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E olha que o mesmo Paulo escreve a 1 Timóteo 1, do verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. O quê? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo João, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, no verso 8 em diante, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a grande evidência de que nós nascemos de novo e andamos em novidade de vida, não é que nós viveremos de modo perfeito e sem pecado. Eu acho que essa é uma ideia meio utópica. A grande evidência é que nós lutamos contra o pecado. É a vontade de Deus em nossas vidas que nós vivamos uma vida de santificação, que confiamos nessa graça que nos salvou e a mesma graça também que nos santifica. Para ilustrar isso, imagine você pegando um carro numa viagem de Cuiabá a São Paulo, 1.500 quilômetros. E você pega o seu carro e vai. No quilômetro 700, o seu pneu fura. O que você faz? Troca o pneu e continua a viagem. No quilômetro 700. Isso é uma vida que luta contra o pecado, né, que resiste o diabo, que não dá lugar a si mesmo, às suas vontades, em detrimento da vontade de Deus, né, que não pensa conforme, né, esse sistema chamado mundo. Mas no quilômetro 700 você caiu em pecado. Você se arrepende, confessa os seus pecados e acha graça diante do Senhor e continua a sua viagem. Agora, imagine se você pega esse seu carro para fazer essa mesma viagem, esse mesmo trajeto, e a cada 5 quilômetros o seu carro fura o pneu. Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Essa é a diferença de quem anda em novidade de vida. Ele não peca deliberadamente. Alguém disse que com Cristo nunca mais pequei em paz. Piper vai dizer que o pecado é contentar-se com pouco prazer. Gente, para finalizar, é a vontade de Deus que vivamos uma vida de santificação, que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Paulo diz também que para nós vivermos de modo digno do Evangelho. E uma das grandes evidências é que nós lutamos contra o pecado, confiamos no Senhor, para que a mesma graça que nos salvou é a mesma graça também que nos santifica. Sem romantizar isso, não tem crescimento na graça e no conhecimento de Deus se nós não lançarmos mãos dos meios de graça, na leitura da palavra, na oração, no estudo da palavra, na comunhão dos irmãos e na ceia do Senhor. São meios de graça, comida para a alma e alimento para o espírito. Que Deus nos ajude. E até o próximo vídeo. Se você ficou até aqui, eu gostaria que você desse seu like, comenta aí o que você achou e se edificou, meu amigo. Pega esse link e compartilha aí com os seus amigos, beleza? Até a próxima e até o próximo vídeo. Falou!